Olá, bem-vindos ao podcast Verano. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da reforma tributária no agronegócio. Para debater esse tema, estou aqui hoje com a minha colega Renata e com o Marcelo Maihara, nosso convidado da Agrobens. Bom, primeiramente, obrigado o convite, doutora Renata, doutor Rodrigo. Vou me apresentar rapidinho aqui, eu sou Marcelo Maihara, sou do agronegócio, nascido e criado nesse setor, assim como a doutora também. Né? Sou cliente aqui do escritório de vocês e, poxa, da vida inteira nesse setor, acabei mudando, né, um pouquinho o rumo da minha vida, não só como produtor e comerciante da família, acabei montando um novo negócio. E aí eu tô aqui hoje com um monte de dúvida, não só na minha figura de produtor, na minha figura de, né, de comerciante também, mas frente a todos os nossos clientes que a gente tem. Então, primeiro, obrigado pelo convite de novo e daqui a pouco começa uma pancada de perguntas aí para vocês. Marcelo, Rodrigo, muito bom estar aqui com vocês e é isso, eu acho que a gente que tem um pé no agro, né, entende a realidade do setor e é muito bom poder estar aqui trazendo respostas e tirando dúvidas de esse setor tão importante para o país, né, e para Sim, produtores tão importantes. legal. Bom, posso começar então as perguntas? Começar aqui com o Rodrigo, né? Eu queria mais ter uma visão de aspectos gerais, né? Assim, do que está acontecendo, o que muda, quando muda, né? Ok, vamos lá. A reforma tributária ela já é uma realidade, ela foi aprovada já consta inclusive na Constituição. Já temos a principal lei complementar que trata dos aspectos gerais de reforma tributária. E, basicamente, ela muda a tributação indireta, que é a tributação sobre a prestação de serviço ou venda de mercadorias. E tem alguns outros aspectos relacionados, como receitas decorrentes de outras operações, como locação de imóvel. Mas a realidade é que ela transforma e tenta simplificar a tributação indireta. Qual é ela? O PIS/COFINS, né, que são contribuições federais, ela vai virar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Hoje existem dois impostos, o ICMS e o ISS, um federal e o outro municipal, que vão se transformar num IVA, o que eles chamam de IVA subnacional, que é a chamada IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E, por fim, hoje existe também o IPI, que ele, digamos, ele não vai se transformar num novo imposto, mas numa medida menor, ele vai ser substituído, digamos assim, pelo imposto seletivo. Tá? Tá. Isso não é imediato, né? A reforma tributária ela tem um período de transição. Esse período de transição ele começa em 2026 e ele termina em 2032. Para que então, em 2033, a gente já vai ter a incidência total dessa nova tributação e durante esse período a gente vai ter o chamado período de transição. Em 2026, o que é mais importante, os nossos clientes, principalmente do agronegócio, em que você nem sempre tem grandes empresas estruturadas, é que em 2026 você precisa estar com os seus sistemas ajustados para conseguir informar a IBS, o IBS e a CBS na nota fiscal, né? Se você cumprir o que eles chamam de obrigação acessória, né, que é você cumprir essa informação, você não vai ter que recolher esse valor para o governo, né? Então, isso só durante o ano de 2026, né? Então, a primeira dica, né, a dica inicial que a gente sempre tem dado aos nossos clientes é o seu sistema ele precisa estar preparado para informar isso a partir de janeiro de 26, tá? Sob pena de não conseguir emitir uma nota fiscal, né? O que seria um caos, porque isso travaria o faturamento, né? Então, estando o sistema ajustado para conseguir
informar essa nova tributação com uma alíquota reduzida no começo, né? A somatória vai ser de 1% sobre a receita, né? Você não vai precisar recolher esse 1% e nem repassar ao longo da cadeia, desde que você informe. Os demais tributos vão continuar existindo durante esse período, né? De 2026 primeiro, né? O ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS, né? Então, você só vai adicionar essa complexidade de informação e cumprimento de obrigação acessória. A partir de 2027, o PIS/COFINS deixa de existir. Ah, tá. E a CBS começa, que vai ser a contribuição que vai substituir o PIS e a COFINS, ela passa a incidir sobre as operações, né, com uma alíquota que ainda não foi divulgada. E isso vai acontecer no ano de 2027 e 2028. A partir de 2029, o IBS entra no jogo aqui, mas vai entrar, né, com uma alíquota reduzida, enquanto o ICMS e o ISS eles terão as suas alíquotas diminuídas, e isso vai acontecer do ano de 2029 até o ano de 2032, até que em 2033 vira a chave completamente, e aí a gente vai estar diante só da nova tributação que a gente chama de reforma tributária. Eu vou aproveitar aqui, aí vou falar no caipirês, tá? Doutora Renata vai entender mais, que ela é produtora também. Na minha visão, tá? Agora, vou até aproveitar o gancho. Na verdade, 26 começa um ensaio real, né, de como você vai declarar essas alterações tributárias. E, em paralelo, vida que segue. Vai continuar tocando normal, só que aqui você já está declarando com um imposto mínimo ali, que inicialmente você não recolhe. No outro ano já vira a chave, porque você já treinou um ano inteiro. É isso, né, doutor? E aí depois vai trocar o IBS, que é em 27, você comentou? Em 29. 27 começa o ensaio, aí 29 aplica. Isso é 28, né? Exato. Então, tá bom. Não, pra mim, confesso que ficou até mais claro agora. É que nem trocar o pneu com o carro rodando. E você comentou, né, antes do café, A gente vai ter a reforma, um período convivendo os dois sistemas. E esse que vai ser o período mais turbulento para os contribuintes. Mas a tendência é que, passado esse período de transição, a gente tenha, assim, um sistema mais simples e as coisas funcionarem na prática, como a gente espera que vão funcionar. Né? Eu acho que é importantíssimo o cara se preparar e ensaiar certo ano que vem pra na hora que tá valendo, porque o Brasil é de última hora, né? Aí depois, puta, virou, doutor, agora tá tributando 2 vezes, enfim, né? Exatamente. E aí, queria aproveitar e perguntar, né, pra Renata, e vai facilitar a vida do produtor, do setor no geral, pra indústria, revenda, né? Como que isso vai impactar, assim, na prática aí, pessoal? Então, foi excelente a sua pergunta, Marcelo, e você até considerou isso, assim, quando a gente pensa na reforma tributária para o agro, a gente não pode deixar de considerar que são vários players, né? A gente tem produtores pessoa física, produtores pessoa jurídica, tem as agroindústrias, e cada um tem um modelo de tributação hoje específico. O que a gente entende que seria uma facilitação, né? Uma facilidade, vamos dizer assim, no recolhimento desses impostos? Hoje a gente tem no caso dos tributos federais, PIS e COFINS, né, para as empresas que recolhem PIS e COFINS, ela vai ser substituída pela CBS, como disse o Rodrigo. E a tendência é que o sistema da Receita Federal para recolhimento dessas contribuições seja mais simples. Por exemplo, o que se diz é que a plataforma da Receita, né, que está até mais adiantada, quando o contribuinte for declarar, ele informando o seu CNPJ, informando o valor da operação, o sistema da Receita já vai trazer a alíquota aplicável e o valor de tributo que você tem que recolher. Hoje, o próprio contribuinte quem tem que fazer toda essa análise e ele que vai dizer o valor que ele tem que pagar. Tá. Pela nova sistemática e considerando as informações que a gente tem hoje sobre o sistema que a Receita está desenvolvendo, a Receita Federal, especificamente em relação à CBS, vai ser mais simples, porque basta você informar o CNPJ ou o CPF e o valor da operação, e a Receita vai calcular para você o valor do tributo, que vai facilitar muito a vida das empresas nesse quesito. O problema vem quando você não concorda, você informando o CNPJ ou o CPF, né, e o valor da operação, você não concordar com o que o sistema está te mostrando, tá? Então, essa é uma complexidade adicional. Para o produtor pessoa física, por exemplo, também é uma questão importante, é que hoje
o produtor pessoa física não recolhe PIS e COFINS. Ele tem hoje, ele está mais acostumado a lidar, por exemplo, com ICMS na venda da sua produção. Ele vai passar a ter que recolher o IBS, que é o federal, o IBS, que é o estadual, e vai ter que recolher a CBS, que é federal também, que ele não é acostumado. Mas, então, ele vai ter um recolhimento a mais do que ele já tem. Ele vai ter incidência dos dois, de IBS e CBS, sendo que hoje ele não paga PIS e COFINS. A vantagem é que o produtor que estiver no regime regular do IBS e da CBS, ele vai poder tomar crédito, que hoje ele também não toma. Então, a tendência é que haja uma dificuldade, ou talvez uma dificuldade inicial com fluxo de caixa, né? Porque eu vou desembolsar um valor que depois eu vou poder me creditar, mas eu tenho um período entre o que eu desembolsei e o que eu vou receber de volta. Entendi. Acho que a gente pode dizer que a ideia da reforma, ela veio como uma simplificação, né? Em diversos aspectos, esses que a Renata já comentou, e até mesmo de legislação, né? Hoje você tem legislações municipais em 5.000 municípios, né? Você tem legislações estaduais em 27 unidades federativas, você tem a legislação de PIS/COFINS e IPI, que é super complexa, né? A legislação de PIS/COFINS, ela é esparsa, né? São diversas leis e decretos, instruções normativas. A ideia da reforma tributária é você concentrar isso e que isso valha de maneira uniforme tanto para a CBS quanto o IBS, né? O que facilitaria muito, né, a vida de quem trabalha com essa análise legislativa. Porém, quando a gente começa a entrar nas entrelinhas ali, né, começa a avaliar como que isso impacta o agronegócio, a gente vê que nem sempre é assim, né? Não vai necessariamente para todo mundo que trabalha com agronegócio vai facilitar, né? Até mesmo porque quando você fala que um produtor rural ele eventualmente não tenha um aumento na carga tributária porque ele vai poder tomar crédito daquilo que ele adquire, né? Ou seja, ele vai ter uma alíquota majorada quando ele vende determinada mercadoria, mas agora ele vai poder tomar crédito daquilo que ele compra. É algo estranho ao que ele faz hoje, né? Ou seja, a ideia da reforma tributária ela é facilitar a vida, né, principalmente das empresas em geral, mas ela às vezes pode estar exigindo uma complexidade de um produtor que não tem essa expertise e ele não quer ter também, né? Porque e até para os mesmos players pequenos, eles não querem, eles estão no simples justamente porque eles querem pegar a receita deles, emitir uma nota fiscal ali no final do mês e recolher tudo de uma vez só, né? Quando você passa a exigir que esses produtores ou empresas do Simples, para não ter uma carga tributária elevada, eles têm que fazer débito e crédito, você está exigindo algo deles que eles certamente não querem ter. Eu queria tirar uma dúvida, que hoje entre estados, né, tem uma diferença de ICMS, né, que vocês comentaram aqui aí, acho que até 2029, enfim. E aí quando uma indústria ou uma revenda vai tirar uma nota para cada estado, recolhe diferente, enfim. Vai nivelar isso, né, no IBS, assim, para você declarar, igual você comentou, para facilitar, porque é uma dificuldade que a gente tem como comerciante, sabe? Tipo, então vou mandar para Rondônia lá de um jeito, mas vai atravessar, metade da carga vai para o Acre e é de outro jeito. Isso vai ficar mais fácil ou não? A CBS vai ser uma alíquota única nacional, né? Que ela é federal. Mas o IBS ainda vão ter alíquotas diferentes por estado. A alíquota única que vai ter vai ser assim, se naquele estado a alíquota for... É porque o IBS e a CBS somados, eles estimam que vai chegar a mais ou menos 26%, 27%, os dois somados, tá? E aí tem uma parcela para cada um. A parcela do IBS
vai ter uma alíquota base definida pelo Senado Federal, mas cada estado, a partir dessa alíquota base, vai poder também, estado no caso, quando a gente pensa nos estados, agora estados e municípios juntos, né? Porque aí são os dois, os estados e os municípios, a partir do comitê gestor, que vai ser o órgão que vai administrar, eles vão poder definir as suas alíquotas específicas, então cada estado vai poder ter a sua alíquota. Por que isso aconteceu, né? Os estados e os municípios queriam ter o poder de definir o quanto eles vão cobrar de imposto e o quanto eles querem arrecadar. Só que a partir de agora vai ficar muito mais claro nesse sentido, se um estado aumenta a sua alíquota, o seu eleitor vai poder cobrar diretamente aquele estado, vai falar assim, poxa, mas a alíquota geral do Senado, que o Senado estimou, é essa, por que você está me cobrando mais imposto? Então os entes públicos, o governador, o prefeito, eles vão ter que dar satisfação de uma forma mais direta para a população se houver ou não aumento de alíquota. Isso aumenta a cobrança também da população, fica mais visível. Hoje a tributação sobre consumo, ela é invisível. É verdade. A gente paga tributo sobre tudo que a gente consome, mas a gente não enxerga. E agora, com esse destaque na nota fiscal, o consumidor vai ver e falar, poxa, mas por que aqui no meu estado a minha alíquota de IBS é menor ou é maior do que em São Paulo? E aí ele vai poder cobrar o seu gestor ali e falar assim, por que a minha alíquota é diferente? Mas, e aí tem essa questão ainda de diferenças de alíquotas para os estados, mas a facilidade é que se espera que o sistema, a partir do momento que você indica o CNPJ ou o CPF para quem você está vendendo, o sistema vai puxar a alíquota, porque todos os contribuintes vão precisar estar cadastrados, vai ter um cadastro nacional, com o seu endereço, né, ou seus endereços, e aí o sistema vai puxar a alíquota aplicável. Então, isso vai facilitar também, a tendência é que facilite para quem for emitir a nota. Eu vou dar 2 exemplos, isso que você comentou, Marcelo, sobre vou tirar uma nota para outro estado, eu vou ter que olhar a legislação do outro estado. Hoje isso acontece porque você tem uma variação do chamado ICMS, que é o ICMS de FAO e o ICMS-ST. Isso que eu ia falar, Isso deixa de existir. O ST vai sair também? O ST vai deixar de existir. Isso a gente está falando do cenário de 2033. Até 2032 a gente vai ter que continuar lidando com esse imposto que de fato ele é muito complexo, né? Porque quando eu vendo para outro estado, eu tenho que avaliar se no outro estado tem ICMS-ST ou não, se tem convênio ou protocolo entre os 2 estados que faça o remetente recolher, então muitas vezes é isso que você comentou, eu tenho que analisar a legislação do outro estado, tenho que procurar se existe um convênio ou protocolo que mande eu recolher para outro estado, eu tenho que avaliar qual que é a margem de valor agregado que a legislação do outro estado impõe, eu tenho que avaliar a alíquota interna do outro estado, e isso deixa de existir. Então, eu acho que você tirar esse ICMS-ST e o ICMS de FAO do mundo jurídico vai facilitar muito a vida não só dos produtores, mas da agroindústria mesmo. Quando a gente está falando aqui de ICMS-ST, você tem diversos produtos do agro que podem entrar neles, né? Maquinário, enfim, isso facilita bastante a vida do agro como um todo. Tá. E o setor, no geral, né, a gente tem alguns benefícios fiscais, né, que inclusive o doutor comentou que está até em julgamento alguns temas e o pessoal tem medo do que vai alterar em precificação, né? Qual que é a tua visão, assim, o que você acha que vai acontecer, vai ficar isso aí? Vamos lá. Antes de falar de benefício, eu vou falar do que a reforma tributária procurou trazer com a chamada neutralidade. A neutralidade é um dos princípios da reforma tributária e ela diz que você tem que tomar suas decisões econômicas não com base nos aspectos tributários, mas nos aspectos que realmente importam para o negócio, né? Aspectos logísticos, comerciais, né? Então, eu não vou, por exemplo, comprar de uma trading que importou por Santa Catarina ou pelo Espírito Santo porque ela teve um incentivo fiscal lá, porque o incentivo fiscal vai deixar de existir. Então, eu vou comprar de uma trading que me oferece um aspecto logístico e comercial melhor do que essas que oferecem incentivos fiscais. E da mesma forma, eu, quando sou vendedor, não vou mais procurar instalar a minha indústria, o meu comércio em um determinado local porque ele me dá um benefício fiscal, né, por um regime especial.
porque vai deixar de existir esses regimes específicos que você assume um compromisso com o Estado, em contrapartida de receber uma redução no seu ICMS, por exemplo, isso vai deixar de existir também, né? Então, a minha decisão econômica, ela vai estar baseada nos aspectos não tributários, né? E uma das consequências dessa neutralidade é a própria extinção dos incentivos, né? Tem um aspecto positivo, né, de você extinguir esses incentivos, porque você acaba nivelando todos os players que fazem a mesma coisa, ou seja, você coloca eles numa posição de justiça fiscal maior do que é hoje, né? Hoje, por exemplo, se eu tenho uma indústria localizada em Goiás, pode ser que eu tenha uma carga tributária menor do que a minha indústria em São Paulo, vendendo para qualquer lugar que seja do Brasil. Por quê? Porque lá tem um incentivo fiscal, né? Então você coloca essas duas empresas do mesmo segmento na mesma posição de igualdade. O contraponto disso é que esses incentivos, né, o que no passado era chamada de guerra fiscal, né, essa briga entre os estados, ela no final do dia ela acaba, do ponto de vista comercial e de precificação, ela é boa para o consumidor, porque você opta por comprar uma mercadoria, por exemplo, com menos tributação, para te dar uma vantagem competitiva na sua venda, e isso no final do dia vai acabar impactando o consumidor em si, com preços menores, né? E muitas vezes no agronegócio isso impacta onde? No supermercado. Sim. Né? Então, quando a gente fala de guerra fiscal e questões relacionadas a incentivos, a gente tem hoje um impacto na ponta que também vai deixar de existir. Então, a gente espera que é possível que haja um aumento de preços em geral e principalmente por serviço. Né? O serviço, né? O prestador de serviço hoje que lida com ISS baixo e com PIS/COFINS baixo, né? O PIS/COFINS pode ser em volta ali, se ele tiver no acumulativo, 9,25%, mas ISS é de 2% a 5%, ou seja, a carga dele está entre 11 e 15 e 14,25%, né? A carga indireta dele. Isso daí, pelo que diz o governo, as alíquotas gerais vão para 26%, 28%, né? Da mesma forma, existe o contraponto de que quem toma esse serviço vai poder tomar crédito disso. Mas, se ele presta serviço, por exemplo, para um produtor rural, pequeno produtor rural, ele não vai tomar crédito. Né? A não ser que ele queira ser. E aí volta naquele ponto que eu falei. Para ele não ter esse impacto, você vai exigir uma complexidade dele, né? Então, a ideia é simplificar, mas você vê como a gente, caminhando para a prática, você começa a encontrar algumas situações que vão dificultar e podem impactar na precificação final dos produtos. Daí é a judicialização dos temas, né, tributários da reforma que já estão acontecendo, né, inclusive. Exatamente, a ideia, né, de novo, a gente sempre tentando olhar o copo meio cheio do que menos vazio. Então, a ideia é que a judicialização de temas tributários, de uma forma geral, seja reduzida, né? Depois, por exemplo, a gente percebe hoje que a maioria das discussões no CARF se referem à utilização de crédito de PIS e COFINS. Isso vai acabar, né? Porque com a possibilidade de tomada de crédito ampla, não tem mais a discussão se o insumo é ou não utilizado na produção, se aquilo está dentro da sua atividade fim. Tudo que não for de uso pessoal dos sócios, que for dentro da atividade empresarial, o empresário vai poder tomar crédito. Ou até no caso o produtor que esteja dentro do regime, tudo que ele comprar de insumo para a produção dele, ele vai poder tomar crédito. Não vai mais ter essa discussão. Então, isso vai... essas questões que antigas, elas estão sendo solucionadas, a questão da guerra fiscal que o Rodrigo falou. Agora a gente tem questões novas, né? Assim, e em relação, voltando para a questão dos incentivos fiscais, a gente já tinha uma ADI tramitando no Supremo, e eu vou voltar um pouquinho nesse passado, é a ADI 5553, que ela já questionava, essa foi ajuizada pelo PSOL, ela questionava os incentivos de ICMS do convênio 100 de 97 e questionava também isenção de IPI para alguns insumos agrícolas. Nessa ação, o que acontece?
os insumos agrícolas, né, essa palavra, foram chamados de uma forma geral como agrotóxicos, né? E existem agrotóxicos, Sim. mas eles colocaram ali no mesmo balaio, por exemplo, você não pode colocar ali no mesmo nível de toxicidade, por exemplo, você tem fungicidas, você tem pesticidas, você tem corretores de solo, você tem fertilizantes que são importantes para a produção. Então, cada um precisa ser tratado de forma diferente. Sim. E aí, na sequência, então, a gente já existia essa ação direta de inconstitucionalidade com os benefícios que existem hoje para ICMS, IPI, e até existe de PIS/COFINS, mas isso não estava judicializado. E vindo a reforma tributária, na reforma tributária tem um dispositivo específico já na emenda constitucional que instituiu, especificando que para os insumos agrícolas teria uma redução de alíquota de 60%. Tá? Isso já vem na emenda constitucional e ela foi regulamentada agora pela Lei Complementar 214. O dispositivo da emenda constitucional foi questionado, é a primeira ação envolvendo a reforma tributária justamente dessa redução de alíquota de 60% para os insumos agrícolas. E isso começou a ser julgado, até essa ação, essa nova ação, a 7755, começou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 5 de novembro. E nós já temos 2 votos proferidos nessa ação. Nós temos o voto do relator reconhecendo a inconstitucionalidade, então a gente vai ter já, dependendo do resultado, a gente ainda não sabe, mas a gente já tem um voto do relator no sentido da inconstitucionalidade dessa redução de alíquota para os insumos agrícolas. E temos um voto divergente do ministro André Mendonça, no sentido de que ele vota pela constitucionalidade, porque ele entende que não caberia, nesse momento, ao Supremo analisar essa decisão de política fiscal, política agrícola, tá? Em síntese, assim, mais ou menos são os votos dele. Em relação aos incentivos fiscais que existiam antes da reforma, que é a ADI, a primeira, que foi ajuizada, ela já tinha, a votação dela começou em 2020, no plenário virtual do Supremo, e a gente já tinha 6 votos favoráveis pela manutenção dos incentivos fiscais de ICMS e IPI, e 2 votos contrários. Só que aí também houve um voto parcialmente divergente, esse processo foi destacado e foi para o plenário físico, e ele está sendo julgado agora nessa mesma, de forma conjunta, pensada com essa ADI da reforma tributária. Então, a votação ela zerou e vai recomeçar. E aí os votos também são no mesmo sentido, do ministro André Mendonça e do ministro Fachin, que é o relator das 2 ações diretas. A perspectiva é que essa ação demore ainda um pouquinho para retomar o julgamento nela, mas a gente tem a expectativa de que os ministros que já votaram de forma favorável à manutenção dos incentivos na primeira ADI que foi ajuizada, mesmo que sejam incentivos anteriores aos da reforma tributária, mantenham a sua posição no sentido da constitucionalidade do artigo 9º da emenda constitucional para manter a possibilidade de redução de alíquota para os insumos agropecuários. Na minha visão, né, daí de agrônomo e produtor, é que às vezes o pessoal acha que o incentivo, né, da redução é um incentivo financeiro para a cadeia. E na verdade, na minha visão, né, é um incentivo direto de benefício financeiro ao consumidor, né? Porque impacta preço, assim, porque no final do dia você reduzir base tributária, né, de insumos para a produção agrícola, que é a comida, semente, fertilizante, tudo isso é para produzir mais, e quanto mais você produz, mais barato fica, né? E quanto mais barato fica para produzir mais, porque no final do dia é comida e é commodity, só sobe quando quebra a produção, aí sobe o preço, né? Só porque, né, o produtor, eu vou subir, não, ele não consegue controlar isso, né? É oferta e demanda. Então, se conseguir ofertar bastante, sempre vai ter demanda e o preço vai ficar barato. E o que pouca gente consegue enxergar é que eu vejo esses insumos agrícolas, de uma forma geral, como tecnologia pura para aumentar a produtividade em menos área produzida. A gente, como produtor, enxerga as nossas médias de safra, elas foram aumentando ao longo do tempo.
né? A produtividade média de uma lavoura no ano 2000 era muito menor do que agora em 2025. Na mesma área produzida, você consegue produzir muito mais por tecnologia de semente, tecnologia de fertilizante. E eu sou uma super entusiasta dos bioinsumos, Sim. que são agentes naturais que são levados para você combater, você substituir os inseticidas, os pesticidas por bioinsumos que vão fazer com que você aumente a sua produtividade de uma forma ainda menos impactante, né, no meio ambiente. Então, assim, é tecnologia pura para aumentar a produção, da mesma forma que a população do mundo aumenta. A gente precisa aumentar a produção de alimentos. Como é que a gente vai aumentar se a nossa área produzida não pode aumentar? É com tecnologia. E isso, na minha visão, é tecnologia e é um incentivo à utilização de tecnologia. Hoje, o Brasil é exemplo, né, de utilização de tecnologia no agro, tanto é que, mesmo com toda a complexidade do setor, o Brasil é o número 1 em várias culturas. Mesmo com todos os problemas que a gente tem hoje, muita gente vem aqui tentar entender o que a gente faz e como é que a gente consegue ser tão competitivo. Exatamente. E é um dos poucos incentivos que a gente tem hoje para a atividade rural, são esses que a gente está citando aqui, de ICMS, de IPI, de PIS/COFINS, enquanto os nossos concorrentes diretos nos Estados Unidos, por exemplo, tem subsídio na veia, tem seguro. O produtor hoje no Brasil não tem nada disso. E lá não monitora, né, a parte de agrotóxicos, enfim, o pessoal tanto fala aqui, né, bate, né, defensivo agrícola. Lá, usa muito, né? Estados Unidos, China, Japão, outros países, né? Exato. E o que você comentou é verdade. Na minha época, né, quando estava na faculdade, em 99, 2000, a média de produção de soja, né, era 35 sacos por hectare, hoje é 80, 75, é uma média, né? 65, 40 foi mal, né? Não, oi. Então, melhorou muito e eu me lembro também da minha época, né, da faculdade, tinha um dado da ONU que em 2050 o mundo atingiria o pico da capacidade produtiva de comida para o mundo e estava, né, enxergando essa crise mundial de fome, enfim. A gente acho que já conseguiu esticar um pouquinho essa data aí, mas tem que deixar, incentivar a produção, a tecnologia, evoluir para isso, porque não vai parar de aumentar a gente, né? Então tem que comer. Quem gosta de carne não gosta, come soja, ninguém faz fotossíntese ainda, né? Então precisa produzir comida, né? Exato. Exatamente. E assim, até indo nessa linha, né? Você já puxou um pouquinho do gancho de custos aqui, e é uma cadeia que tem muito prestador de serviço, né? De vários setores, né? Seja um engenheiro agrônomo, seja uma instituição de consultoria financeira. Como que você acha que está impactando isso também, assim? Exato, o que a gente tem, né? A ideia da reforma tributária, que é uma ideia de simplificação e de ampliação dos créditos, é que você, sobre todas as suas aquisições, seja você um prestador de serviço, ou um revendedor, ou uma indústria, você possa tomar crédito de tudo aquilo que veio com IBS e CBS para você. Agora, com uma alíquota nominal maior, né, do que geralmente as praticadas no setor do agronegócio. Ao mesmo tempo, você vai ter essa tributação nas operações de saída e o próximo da cadeia vai poder tomar crédito, né, dessa IBS CBS que incidiu na etapa anterior e vai assim até a última etapa, para que então na última etapa haja tributação lá de o que eles prometem, 26,5%, 28%, para o consumidor, né? O que acontece é que a realidade do agronegócio, como eu comentei, não é ter empresas preparadas para tomar esse crédito nas entradas. Então, se você tem algum player ali no meio da cadeia que não vai poder tomar crédito de uma carga tributária alta que ele recebeu, ele vai repassar isso daí no preço. E você começa a ter uma tributação em cadeia novamente, né? E isso, consequentemente, vai aumentar preço final, né? Então, eu acho que a reforma ela veio com uma ideia de maior segurança jurídica, maior neutralidade, mas quando alguns players no meio da cadeia são players menores, o que é muito comum no agronegócio, você pode acabar impactando o custo deles, né? E aí, obviamente, o preço que eles vão
da saída e uma tributação em cascata, que é justamente o que a reforma quer evitar. Tá. Né? O que a gente vivencia muito, né, da dúvida que eu vou ter agora também, é de ajustes contábeis intercompany, né, que o pessoal faz, que de fato as empresas, eu sou uma indústria, mas eu tenho uma transportadora para mim mesmo, e vocês vêm comentando bastante o tema da simplificação, da unificação, da visão disso, da tributação, né, e o pessoal tenta fazer esse tipo de estratégia também. Eu abro a transportadora porque eu não tenho lucro, mas eu compenso aqui, acabo pagando menos imposto. Qual que é a visão que vocês têm, assim, né, sobre isso? Riscos, tem algum risco sobre isso? Ou se não, vai facilitar, ou no final do dia não vai adiantar fazer mais isso, sabe? Então, a gente percebe que olhando para a tributação que está sendo alterada agora com a reforma, né, a tendência é que para o IBS e para o CBS não faça muita diferença esse tipo de operação, porque ele acaba respingando mais no imposto de renda, na CCLL, que não estão abarcados pela reforma. Ah, tá bom. Mas a gente também entende que esse tipo de operação, como os sistemas vão ser mais informatizados e mais interligados, então, às vezes você faz um planejamento para se organizar melhor financeiramente em relação ao imposto de renda, mas você, do outro lado, vai ter que, em todas as suas vendas, em todas as operações, informar e fazer incidir o IBS e a CBS. Você vai ter como se fosse uma lupa maior do fisco nas suas operações, que vão estar todas interligadas em sistemas que se comunicam. Uhum. E aí, dependendo da situação, vai poder atrair uma fiscalização maior, até mesmo para o imposto de renda. Porque, no final das contas, a CBS é recolhida pela União, né? Vai ser recolhida e fiscalizada pela União, que também recolhe e fiscaliza imposto de renda. Então, é possível que haja uma maior fiscalização, as empresas vão ter que olhar esses planejamentos e que eles tenham cada vez mais substância dentro dessas operações para que evite que a empresa desclassifique algum tipo de operação que o contribuinte fez, por entender que ela era uma operação superficial, né, que não tinha substância. A reforma ela veio também com a ideia de reduzir sonegação, tá bom, né? E isso com alguns mecanismos, né? Um mecanismo que é muito interessante, que vai ser implementado para reduzir sonegação, é a questão do split payment, tá? Ah, tá. O que é o split payment? Quando você faz uma transação via alguma plataforma financeira, algum banco ou plataforma de pagamento, a própria plataforma de pagamento ela vai ter a responsabilidade de reter a parcela de IBS, CBS ou IS e já recolher para o governo a parcela que for determinada pela legislação e conforme alguns métodos que vão ser optativos para os contribuintes. Mas isso vai ser implementado, né? Uma outra forma que o governo procurou diminuir sonegação quando você compra uma determinada mercadoria ou toma um serviço, o crédito para quem compra só vai ser liberado mediante o pagamento de quem prestou aquele serviço ou vendeu. Ou seja, e hoje não é assim. Hoje, quando você compra uma determinada mercadoria, você recebe a nota fiscal, né? Ou um serviço, você recebe a nota fiscal ali, independentemente se o seu fornecedor pagou aquilo. Você já alega já registra esse crédito. Exato. No sistema da reforma isso muda. Muda nesses dois sentidos. Primeiro, porque a própria legislação já disse que o seu crédito só é válido se o débito dele for extinto, né? Ou seja, se ele pagar, ou se o split payment já retiver a parte e isso vai acontecer, né? Ou seja, a plataforma financeira vai reter o valor do IBS-CBS daquela operação e automaticamente o meu crédito está liberado. Ou seja, o governo está olhando para determinadas situações com uma visão de diminuir sonegação, né? Inclusive impondo penalidades para essas plataformas e para esses bancos. Ou seja, você não vai ter mais um fiscal que é um auditor, você vai ter um fiscal que é o banco e você vai ter um fiscal que é o adquirente. Não, isso aí é mais forte do que imposto retido na fonte, né? E aí já é retido
Exato. lá no banco mesmo, né? Exatamente. Então assim, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é determinadas operações que hoje podem passar desapercebidas pela fiscalização, eventualmente, num futuro próximo, vão deixar de ser, Uhum. né? Então, eu acho que quem opera com, principalmente essas operações intercompany, Uhum. ela vai ter que olhar com um carinho um pouco maior para essa situação, como forma de evitar algum tipo de fiscalização. E um detalhe também, a legislação ela foi inteligente o suficiente de dizer que operações realizadas com partes relacionadas, elas vão ter que observar preços de mercado, entendeu? E, cara, Então, você não vai poder simplesmente realizar uma operação com uma parte relacionada, uma subsidiária sua ou uma empresa irmã, se o preço de mercado não fora o for que é aquele. mercado, né? Você até pode, mas você vai ter que usar como base de cálculo o preço de mercado, entendeu? Nossa. Então, isso já está escrito na legislação, né? Então, como que isso vai ser implementado, a fiscalização disso aí já é uma outra questão, né? Mas essa obrigatoriedade já está imposta. Tá cada vez Vai mais. ficar mais difícil de fugir, né? Exatamente. Vocês comentaram também já, a Renata comentou, sobre imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social. E a gente né, e faz algumas operações financeiras visando isso, né? De reduzir isto na empresa, fintechizando a operação, subindo um fundo, né? Que é o que a gente faz em conjunto nessa estratégia tributária junto com o próprio escritório de vocês para levar para clientes, né? Isso altera, doutor, nesse momento? Não altera? A gente tem uma tramitação em paralelo, né, de uma reforma do imposto de renda, que também está. Mas não é essa reforma tributária aqui agora que a gente está falando. Mas nesse momento, para a tributação do consumo que a gente está lidando aqui, que é a substituição do PIS/COFINS, do IPI, do ICMS, do ICS, para essas operações de agora, não. Né? Só se a reforma do imposto de renda passar, que ainda é um segundo ponto. Né? Mas vai passar. Vai passar, né? Também já está Passar. passando. Ou que é a nova tributação dos dividendos, Isso. né? A tributação do que o governo chama de super ricos. Isso era uma pauta antiga, né? E que foi aprovada no Senado, então a gente está aqui no final de 2025. Isso vai ser aprovado, né? Vai para sanção, vai ser aprovado provavelmente, e os efeitos começam a partir de 2026. Então, e principalmente nessa parte de distribuição de dividendos, né? É algo que muitas vezes as empresas, né? Principalmente muitos produtores, empresas menores, que sobrou aquele lucro no final do mês, ele tira da conta da empresa e coloca na dele, porque a tributação de dividendos hoje não existe, Uhum. vai passar a existir. Né? E com algumas margens, né, de percentuais e margens de isenção, mas essa é uma realidade também que o nosso setor do agronegócio ele vai ter que olhar também com mais carinho. Caramba, acho que só para, até pelo tempo, né? Acho que só para fechar, resumindo, fale com seu contador, fale com seu advogado tributarista, não tem para onde correr, né? Eu acho que tem que se preparar. A gente vinha comentando antes, né? Você vinha falando até pela tua experiência da própria família. Eu acho que é inevitável, né? A gente tem que levar em consideração tudo que já está acontecendo e se preparar, né? É essa a mensagem, Marcelo. Perfeito, é isso. Todo mundo vai ter que se preparar porque estamos chegando para uma nova fase que vai ser de turbulência no início, como eu disse, a gente está com 2 sistemas convivendo, mas a gente espera assim que no futuro, claro, para a pessoa física, né, para o produtor pessoa física também a tendência é que mesmo a longo prazo traga complexidade que ele ainda não tem hoje, mas a gente espera que traga os benefícios do creditamento que também não tem hoje. E algumas inseguranças jurídicas elas vão continuar existindo, pelo menos durante essa fase de transição, né? Vou dar um exemplo. Além do exemplo da própria decisão do Supremo, que pode ser que aumente ou diminua o preço do insumo agropecuário, né? Dos defensivos agrícolas,
Você tem, por exemplo, uma indefinição. Se CBS vai constar dentro da base de ISS ou ICMS hoje, isso não está definido, né? O governo, por meio de interlocutores, já falaram que ele falou, olha, tem que constar dentro da base. Só que isso é contra os próprios princípios da reforma, que agora é tributação por fora e não mais por dentro, né? Então, alguma insegurança jurídica vai existir nos próximos anos, né? O que a gente tem sempre aconselhado os nossos clientes é acompanhar de perto isso e acompanhar de perto o quanto que a sua empresa está preparada para enfrentar os próximos anos, né? Por quê? Porque envolve questão sistêmica, vai envolver o impacto no seu custos de aquisição, seu fluxo de caixa, de pagamentos mensais de tributos, pagamentos de fornecedores, vai impactar a sua precificação da saída, novo cálculo por fora, e 2026 principalmente sistema. O seu sistema tem que estar preparado para isso, né? Então, em geral, são esses os principais impactos que a gente vê aí para o setor do agronegócio nos próximos Tem anos. que marcar mais uns 3 bate-papo desses aqui, que tem mais dúvida, né? Mas tá bom, eu queria primeiro agradecer o convite aqui de novo, para poder vir aqui tirar algumas dúvidas, não só minhas, mas dos clientes, assim, também. E, puxa, até provoco aqui, né, a vocês seguirem com esse tipo de trabalho, porque pra gente ajuda muito, é um canal que facilita, né, a gente poder levar a mensagem para todo mundo que tá no nosso meio ali. Tá? Obrigado aí. Obrigada, a Legal. gente que agradece. Obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Nos siga para mais conteúdos.